Olá, sejam bem-vindos ao programa Aprender e Estudar em Casa. Sou o professor Manuel Moreira e estamos na nossa quinta aula de matemática do 10º ano de escolaridade. Como bem sabem, estamos no meio de uma grave crise sanitária. Por isso, todos nós somos chamados a cumprir as recomendações, pois só assim será possível vencer esta mesma crise. Na aula de hoje, nós vamos estudar a unidade temática Geometria e o conteúdo é a circunferência. Vamos ver o nosso sumário. Sumário, circunferência, como eu tinha dito, a definição, a noção dos elementos da circunferência. O centro, o raio, a corda e o arco. Muito bem. Vocês, nos anos anteriores, certamente falaram de circunferência. E para traçarmos uma circunferência, é muito importante esse instrumento que se chama compasso. Portanto, para traçar uma circunferência, precisamos do compasso. Eu vou traçar a circunferência no quadro. Vamos ver? Aqui uma abertura qualquer. Eu vou traçar uma circunferência. Muito bem. Mas reparem que eu tenho esse ponto. Eu tenho um ponto onde eu pus o compasso. Então, isso é o centro da circunferência. E a circunferência é uma linha curva fechada em que todos os pontos têm a mesma distância do centro. É isso que podemos ver na tela. Temos um conceito, uma pequena noção de circunferência. Circunferência é um conjunto de pontos do plano situados à mesma distância de um ponto fixo, que damos o nome de centro. Como eu vos dizia, o centro representa-se pela letra O. Entretanto, não é uma obrigatoriedade. Ou seja, nós poderíamos usar qualquer letra maiúscula do nosso alfabeto para representar o centro. Entretanto, a circunferência, como vocês estão a ver, tem uma parte interna, uma parte interior da circunferência, a qual chamamos de círculo. Então, vamos ver na tela que círculo é a área interna que delimitada, melhor dizendo, pela circunferência. É a área interna delimitada pela circunferência. Entretanto, numa circunferência, nós temos elementos próprios da circunferência. Desde logo temos o centro, que já foi dito. Mas o professor vai traçar, com a ajuda de um esquadro, se vocês não tiverem esquadro, podem usar uma régua, vamos traçar alguns elementos da circunferência. Reparem bem, eu estou a traçar um segmento de reta que tem origem no centro e toca a circunferência num dos pontos. Num dos pontos. Esse ponto eu posso chamar de A. Então, o segmento de reta, recordando que o segmento de reta é uma parte da reta que tem início e que tem fim. O início é o O fim é o A. Esse segmento de reta nós chamamos de raio. Bom, meus alunos, espero que vocês estejam a entender. O raio é o segmento de reta que liga o centro da circunferência a qualquer ponto da mesma. Entretanto, reparem que eu vou traçar, com um giz de uma outra cor, eu vou traçar este outro segmento de reta. Eu vou traçar este outro segmento de reta. Bom, eu vou chamar as letras C e D. Este segmento de reta tem uma particularidade. Passa pelo centro. Então, chamamos de diâmetro. Mas o diâmetro toca a circunferência nos pontos C e nos pontos C e D. Qualquer segmento de reta
que toca a circunferência em quaisquer dois dos seus pontos, damos o nome de corda. Então, este diâmetro, que eu chamei de diâmetro, que chamamos de diâmetro, vamos ver que é uma corda igualmente. Porquê? Porque também, se eu tivesse traçado um segmento que eu vou chamar letras E e F, eu teria um segmento de reta EF que tocaria a circunferência em dois pontos, tal como CD. A única diferença é que o segmento CD passa pelo centro e o segmento EF não passa pelo centro. Se a corda passar pelo centro, toma nome de diâmetro. Se não passar, é simplesmente uma corda. Agora, vamos ver que do ponto A ao ponto D temos uma parte da circunferência. Essa parte da circunferência, onde o professor está a indicar, é limitada pelos pontos A e D. Isso eu vou chamar de arco. Arco. Bom, meus alunos, espero que vocês estejam a entender aquilo que o professor está a explicar. Neste momento, o que é que estamos a fazer? Estamos a conhecer os elementos que constituem uma circunferência. Vamos para a tela e vamos ver aquilo que o professor disse. Estão a ver? É uma corda que liga dois pontos de uma circunferência. É o diâmetro e esse a vermelho. Pode não haver uma coincidência entre as letras. A vermelho é o diâmetro. Aqui também é uma corda. Uma coisa muito importante. O diâmetro é uma corda. É uma corda que passa pelo centro. Existem outras cordas que não passam pelo centro. Aqui temos o raio importante. O raio é o segmento de reta que une o centro da circunferência a um ponto qualquer da mesma, ou seja, um ponto qualquer da circunferência. E temos o arco. O arco, como a circunferência é uma linha curva e o arco é parte da circunferência entre dois pontos, então o arco sempre também é uma linha curva. Nós vamos para a tela e ver as definições uma por uma. Então, numa circunferência, podemos identificar os seguintes elementos. Corda é o segmento de reta cujos extremos são dois pontos quaisquer da circunferência. Reparemos que temos FE, é uma corda. Temos GB, é outra corda. E temos AB, que é uma corda. Não se esqueçam que essa corda vermelha tem um nome especial. É o diâmetro. E vamos mesmo para o diâmetro. Diâmetro é uma corda que contém o centro da circunferência. O diâmetro é uma corda especial, porque ela necessariamente passa pelo centro. Agora, uma nota importante. O diâmetro divide a circunferência em duas partes iguais, designadas de semicircunferência. Portanto, da parte vermelha para cima é uma semicircunferência e da parte vermelha para baixo é outra semicircunferência. Bom, vamos ver uma pequena nota, mas é muito importante. O diâmetro divide a circunferência em duas partes iguais, designadas de semicircunferência. Reparem que da parte vermelha, o diâmetro, que é AB ou BA, para cima é uma circunferência e da parte vermelha para baixo é uma outra semicircunferência. Repito, o diâmetro divide a circunferência em duas partes iguais, chamadas de semicircunferência. Continuando, nós vamos ver o raio. O raio é muito importante porque é um segmento de reta cujos extremos são o centro e um ponto qualquer da circunferência. Nós, no quadro, temos vários exemplos de raio. Por exemplo, o diâmetro temos BO e OA. Eles são raios, mas também temos O e D e OC. Agora, eu tinha dito no início que o raio é muito importante. Por quê? Porque, por exemplo, ao traçar uma circunferência, eles dizem, traça uma circunferência de raio 3 centímetros. O que é isso? Seria precisamente
a abertura do compasso. Para traçarmos uma circunferência de raio de 3 cm, nós abrimos um compasso com 3 cm, com a ajuda de uma régua no transferidor e traçamos a circunferência. Certo? Muito bem. Eu estou a gostar, vocês também estão com atenção e nós vamos continuar. Arco. O arco é uma porção da circunferência compreendida entre dois pontos que lhe pertencem, chamados extremos dos arcos. Reparem que eu tenho FE. F é um ponto, E é outro ponto. E há uma parte da circunferência que está compreendida entre FE, como AC, como AG, como AF e como BE. Então, recapitulando, a amplitude do arco AB, já vimos o arco AB. Já agora, o arco AB representa o quê? Representa o quê? Muito bem. O arco AB representa uma semicircunferência. Portanto, a amplitude do arco AB é representado por AB com esse símbolo em cima, tal como EF, AC, AG, AF e BE. Então, nós vimos o quê? O centro, o raio, o arco, a corda e o diâmetro. Lembrando-se que o diâmetro é uma corda especial, porque é uma corda que passa pelo centro. Entretanto, o raio é muito importante. Por quê? Porque é através da medida do raio que nós sabemos como abrir a circunferência, ou seja, a abertura da circunferência. Se eu disser um raio de 3 cm, eu devo abrir a circunferência em 3 cm. Com a ajuda de um esquadro de uma régua, eu abro 3 cm e posso traçar a minha circunferência. Muito bem. Então, nós já vimos esses elementos da circunferência. Para ver se vocês entenderam esses conceitos, esses elementos da circunferência, o professor vai propor um pequeno exercício. Então, estejam a postos para ver se vocês conseguem fazer os exercícios. Vamos ver o exercício? Considera a circunferência que se segue e indica. Ou seja, eu dei uma circunferência com alguns elementos para verem se vocês conseguem identificar esses mesmos elementos. Então, eu vou dar um pequeno tempinho para copiarem o exercício. Então, o que é que o exercício nos pede? O exercício pede-nos
cordas, raios, diâmetro e 2 arcos. Então, de acordo com a figura, vamos tentar identificar esses elementos. A linha A pede cordas. Lembremos o que é que o professor falou, o que era uma corda. Corda, muito bem, estou a ouvir bem, segmento de reta que une quaisquer 2 pontos da circunferência. Então, se eu pegar YX, mas eu não vou resolver, vocês vão resolver sozinhos. Depois de corda, eu pedi raios. Raios, recordando, segmento de reta que une o centro da circunferência a um ponto qualquer da circunferência. Parece-me que está claro, não é? Atenção, pedimos raios, não pedimos apenas um. Diâmetro. Diâmetro é aquela corda especial. Ela tem que passar por um ponto da circunferência. Correto, muito bem. E, finalmente, 2 arcos. 2 arcos, parte ou porção da circunferência que está entre 2, compreendida entre 2 dos seus pontos. Muito bem. Vamos ver a resolução. Acredito que tenham feito bem. Então, pediu-se cordas. Efetivamente, YX e ZX são cordas. Mas eu vou fazer-vos uma pergunta. E ZX, essa corda que nome tem? É uma corda que passa pelo centro. Logo, chama-se diâmetro. Entendido? Muito bem. Raios. Bom, temos OZ, OX e OW. Certo? O diâmetro já tínhamos dito. É aquela corda que passa pelo centro. Logo, temos ZX. E os arcos são muitos, mas nós escolhemos apenas 2. O YX e o WX. Muito bem. Eu acredito que vocês resolveram bem. Isso mostra que vocês entenderam aquilo que o professor explicou. Agora, eu vou deixar-vos um pequeno dever de casa que vocês vão fazer com a ajuda dos vossos professores ou também lá em casa com a ajuda dos pais ou dos irmãos. Nós temos o seguinte: TPC, das afirmações que se seguem, assinala as verdadeiras com um V e as falsas com um F. Corrige as falsas. A linha A, o diâmetro é uma corda. A linha B, o raio é um segmento de reta que une quaisquer 2 pontos de uma circunferência. A linha C, a medida do diâmetro corresponde à metade da medida do raio. A linha D, a corda, é a porção da circunferência compreendida entre 2 dos seus pontos. Passem para o vosso caderno e depois vão tentar resolver, como eu disse anteriormente, com a ajuda dos vossos professores ou também lá em casa com a ajuda da família. Estamos no final da nossa aula e hoje vamos ver os assuntos tratados. Primeiro definimos a circunferência, vimos também o círculo, como a parte interna da circunferência, e depois vimos os elementos da circunferência. Falamos do raio, do diâmetro, da corda e dos arcos. E demos conceito de cada um deles. No final da aula, nós passamos o exercício e deixamos o TPC para vocês fazerem em casa.
terminamos a nossa aula do programa Aprender e Estudar em Casa. Espero que tenham gostado e recordo que devem cumprir as medidas sanitárias, pois estamos no meio de uma pandemia. Fiquem bem e até a próxima aula.